Bom dia, meus amigos, meus irmãos que estão aqui reunidos conosco através do YouTube. Nós estamos em mais uma reunião do Upgrade Pray e agora nós vamos ter nosso momento de meditação. Se você deseja entrar aqui e participar conosco, pode entrar, clicar no link que vai ser colocado aqui abaixo e aí você vai participar aqui mais perto de nós, deixar o seu pedido e nós vamos orar por você. Agora, eu vou passar a palavra para a Thelma e ela vai trazer para nós nessa reflexão desse dia. Aí a palavra é com você, Thelma. Bom dia a todos. Que Deus abençoe cada um que está presente aqui nessa reunião. E hoje eu quero falar sobre Deus é amor. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Vou fazer uma breve oração. Pai Santo de amor, estamos aqui, Pai, nas primeiras horas do dia, em gratidão, em oração e com o nosso coração, Pai, esperançoso em Ti, Senhor, confiante de que o Senhor, através da meditação, vai falar aos nossos corações, ó Pai. Prepare nossa mente, prepare o nosso coração. Precisamos da Tua graça e misericórdia, ó Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor me use para que cada um de nós saiamos daqui, ó Pai, cheios de esperança e sabendo que o Senhor é um Deus de amor. Eu peço isso sabendo que não mereço nada de ti, mas eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos e queridas, como eu disse, a meditação de hoje, ela fala sobre Deus é amor. E o texto base, ele está lá, se vocês quiserem abrir as suas Bíblias, em 1 João 4, 7, 8. Lá diz assim, ó, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama, ele é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então não aquele que ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Como eu disse, né, 1 João 4, 7 e 8. Então, todo cristão, ele sabe que Deus é amor, né? O texto base aí, ele já disse isso para nós. E se há um verso bíblico que todo cristão, que toda pessoa conhece, nós conhecemos até de cor esse, esse texto, esse verso bíblico. Ele está lá em João 3,16. Vamos ler lá em João 3,16? Ó, porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, que texto maravilhoso, né? Que nós temos em mente isso, que amor grandioso. Eu não vi amor maior do que esse. E é importante nós anunciarmos ao mundo que Deus existe e que Ele é o Criador de tudo. Deus, Ele é onipotente, Deus é onipresente, Ele é onisciente. E nisso tudo, ele é uma trindade, que ele é constituído por Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E o fato de Deus ser amor, ele supera uma importância tão grande a todos nós, que seus demais atributos distinguem quem ele é. E
isso aí seria a base. Então, o fato de Deus ser amor, ele supera em importância todos os seus demais atributos. Pois aqui está o coração do Evangelho. Então, esta realidade, ela distingue o Deus bíblico de todos os outros deuses. O que isso quer dizer? O Dr. Fritz, ele cita isso, ele fala assim que, para nós, é natural dizer que Deus, ele é amor. Mas os antigos cananeus, eles não diziam que Baal é amor, os gregos também não diziam que Zeus é amor, e os muçulmanos não dizem que Alá é amor. Então, somente o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que é revelado em Jesus, ele é o único, ele é o Messias, ele é o verdadeiro Deus do amor. Lá em João 4:24, ele diz assim, ó, eu vou ler aqui para vocês. João 4:24, deixa eu ver. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus, além de ser amor, Deus é espírito. E essa declaração descreve a natureza divina como estando acima das limitações do tempo, do espaço, mas nada diz sobre a responsabilidade de mantermos um relacionamento saudável e feliz com esse ser que é Deus. E João também, ele diz lá em 1 João 1:5, ele diz assim, ó, 1 João 1:5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Gente, Deus é amor, Deus é espírito, Deus é luz. O que define o seu estado é. Então, João quer dizer aqui, né, que o que define é a onipresença de Deus. E também ele define que isso, às vezes, pode despertar em nós um sentimento de medo. Por quê? Às vezes, assim, de vez trazer um conforto, porque deveria trazer um conforto para nós, saber que Deus é amor, Deus é espírito e Deus é a luz. Por quê? Quando se diz que Deus é amor, o nosso medo, ele é substituído pela confiança, dando-nos a certeza de que podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Como diz lá em 1 Pedro 5:7, que Deus ele tem cuidado de nós. E a afirmação de que Deus é amor e de infinito valor para entendermos o plano da salvação. Pois quando surgiu o pecado, somente um amor infinito como o de Deus poderia conceber um plano envolvendo a morte de seu próprio filho. Deus fez isso para que nós tivéssemos a oportunidade de salvação. Quando o pecado entrou no mundo, né, nós sabemos que entrou através de um homem, que foi Adão e Eva. Por esse motivo, Deus teve que. Na verdade, ele já tinha esse plano, né? E esse plano exatamente para que nós tivéssemos a oportunidade de salvação. E em troca de um amor tão grande,
Deus, ele só nos pede algo, a uma única coisa, que nós amemos ele acima de todas as coisas e também ao nosso próximo como a nós mesmos. Será, queridos, que nós estamos sendo, nós como adventistas, nós como cristãos, como que nós estamos sendo conhecidos lá fora? Nós estamos sendo conhecidos como os crentes que não comem carnes imundas, nós estamos sendo conhecidos como aquele povo que tem uma escola para os seus filhos, ou aquele povo que presta assistência social, aquele povo que tem hospitais, que tem várias instituições. Será que nós estamos sendo conhecidos como assim? Seria bom também, mas a minha preocupação é que nós sejamos conhecidos só por isso, sendo que o que, que Deus pede para nós, que nós sejamos conhecidos também como aquele povo que tem o amor fraternal, que ama o seu semelhante, que ama as pessoas como a si mesmo, como a si mesmo. Então, aqui, que nós possamos ser aquele povo que tem o maior amor, que seja como o amor de Deus, que nós possamos amar o nosso próximo como a si mesmo. Então, eu deixo aqui essa reflexão para que nós possamos meditar, que nós possamos pensar a respeito disso, de como nós somos, como nós estamos refletindo a nossa luz lá fora, como que nós estamos sendo conhecidos. Eu espero que cada um de nós sejamos conhecidos como aquela pessoa que tem um amor fraternal pelas pessoas que estão carentes do nosso amor. Então, esse é o meu pedido, o meu agradecimento, e que Deus abençoe o restante da nossa semana, que Ele vá à frente e que nós possamos amar o nosso semelhante, assim como Ele pediu para cada um de nós. Pode orar para nós? Sim, vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Paizinho de amor, nós estudamos aqui, ó Pai, que o Senhor é Espírito, que o Senhor é luz, que o Senhor é amor. Ó Pai querido, que essas palavras que foram ouvidas aqui, ó Pai, que ela possa impactar o nosso coração no restante dessa semana e que nós possamos obedecer a Ti, ó Senhor, amar o nosso semelhante como a nós mesmos, ó Pai. Nós somos falhos, nós somos pecadores, temos dificuldades, ó Pai, às vezes de amar o nosso próximo como deveríamos, ó Pai. Coloque esse sentimento em nosso coração, ó Pai, para que nós possamos obedecer a Ti e ser semelhantes a Ti. Eu peço isso, não que haja mérito nenhum em nós, ó Pai, mas porque o Senhor derramou o seu sangue na cruz. E com isso, Senhor, nós somos salvos pelo Teu poder. Eu peço isso e te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.